E essa live, o intuito dessa live é a gente já justamente falar, são as perguntas e as respostas que muita gente tem de dúvida, né? Bom, antes de mais nada eu vou me apresentar. Eu sou Evandro Conte da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Nós já estamos no mercado há mais de 6 anos e já formamos mais de 1000 alunos com as habilidades empreendedoras que eles levam para a vida. Não tem nada a ver especificamente com abrir empresa, é muito mais do que isso e aí a gente vai ver nessa live sobre isso. Inclusive as perguntas que tem são as perguntas bem apropriadas nesse sentido. Então nós vamos bater esse papo aí, tá? E podem chamar aí as pessoas, quem quiser ter um aviãozinho aí, ó, quem você acha que é importante saber sobre essas informações que a gente vai passar, que é bem bacana aqui hoje, tá? E antes de começar, né, eu gostaria de falar uma coisa que é o seguinte, gente. Quando eu ouvi, nunca ouvi falar empreendedorismo para crianças e adolescentes, habilidades empreendedoras, eu falava assim, que gente, é mexer com empresa? Não, gente, né? E ao longo desses anos aí que a gente está trabalhando com isso, com as crianças e adolescentes e tendo excelentes resultados, eu fui aprendendo. Lá atrás eu não sabia, não entendia o que era isso. Então eu sei da dor, do desconhecimento, de vocês não entenderem, e o intuito dessas lives é justamente a gente colocar aí, explicar para vocês a importância, né, da cultura empreendedora, das habilidades empreendedoras para os filhos de vocês, né? Então é isso que é importante. E o que a gente vai começar hoje é justamente com algumas perguntas que a gente sempre recebe, e mais recentemente porque a gente abriu a Semana Filho Empreendedor do Futuro, Filho Protagonista do Futuro, perdão. E a gente vai começar com a primeira pergunta que muita gente faz e às vezes dá um nó na cabeça. O que é empreendedorismo, né? Então muita gente acha que o empreendedorismo é mexer com empresa, é só abrir uma empresa. Mas não, gente, quando a gente está falando de empreendedorismo, comportamento e as habilidades empreendedoras é muito maior do que especificamente o empreendedorismo. Nós estamos falando aí, no primeiro momento, pensa para você ser um empresário, hoje aqui no Brasil, né, onde tem diversos desafios. A primeira coisa que você tem que ter planejamento, liderança, resiliência, foco, disciplina, saber se comunicar, saber vender, saber entender sobre a educação financeira. Então nós estamos falando de habilidades da cultura empreendedora. Ah, Evandro, isso aí é um conceito da sua escola. Não é não, gente. Esse conceito já está pacificado. É lógico que quando o projeto cresce, você vai ter que abrir empresa, porque vai ter uma demanda grande, você vai ter que contratar funcionários para atender a demanda. Mas quando a gente fala da cultura empreendedora, das habilidades empreendedoras, nós estamos falando primeiro daqui, ó, da mente, da cabeça, né? Tem um vídeo aí do nosso canal aí, no nosso Instagram, do Ricardo Amorim, que é um grande economista influente aqui no Brasil, ele falando justamente sobre isso, que empreender para ele não é uma posição, é você ter atitude na sua vida, você pode empreender na sua família, é você ter as rédeas da sua vida nas mãos, você em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, transformar sonhos em realidade. Então quando a gente está falando do empreendedorismo, a gente está falando de atitudes, está falando de estilo de vida. Por que estilo de vida? Quando um empreendedor, quem tem um perfil empreendedor, quando vê uma coisa errada, ele não aguenta ficar vendo aquela coisa errada. Ele quer resolver, ele quer solucionar essa coisa errada. Então, por exemplo, o exemplo que eu sempre cito aqui nas nossas lives, quando você tem na porta da sua casa um cano vazando, né, e aí está jogando aquela água, se você tem esse perfil empreendedor, você fica incomodado. Você quer resolver esse problema. Aí você vai ligar para a companhia de saneamento. Olha, tem aqui um cano estourado, está vazando muita água. Aí não vem ninguém para resolver o problema. E aquela água descendo, aquela lama toda descendo. Aí você vai conversar com os seus vizinhos. Você vai ter um espírito de liderança para conversar com os seus vizinhos. Olha, vamos ligar todo mundo para a companhia de saneamento para ver se eles vêm para resolver esse problema.
Aí eles não vieram, os vizinhos ligaram, vocês vão fazer um abaixo-assinado. Não resolveu, vocês vão fazer chamar a televisão local para apresentar, até você querer conseguir resolver esse problema. Então, você teve uma atitude empreendedora, você foi proativo, você teve um espírito de liderança, você teve planejamento, você teve foco, você teve uma disciplina até resolver esse problema. E não abriu empresa, você não precisou abrir empresa, né? Perguntaram aí para o Steve Jobs o que ele acha das pessoas que abrem empresa para ficar rico. E ele virou e falou assim, olha, não entendo, porque eu fiquei rico, mas não foi porque eu abri empresa, é porque eu tive uma ideia, eu e meu sócio, nós tivemos uma ideia para resolver um problema nosso, e quando a gente viu que a gente conseguiu construir um microcomputador pessoal para resolver os cálculos da escola, nossos colegas queriam também, a demanda foi grande, e consequentemente eu tive que abrir uma empresa. E o empreendedor, ele gosta disso, ele gosta de resolver um problema, e esse problema é da sociedade, pode ser uma sociedade pequena, uma família, num bairro, num clube, e gerar valor para essa sociedade. Igual o exemplo que eu citei anteriormente, do cano vazando lá a água. Então, aquilo ali ele vai resolver aquele problema porque ele fica inconformado com aquele cano vazando a água, aquela sujeira que está fazendo, e ele vai fazer acontecer até resolver o problema do cano. E o empreendedor, quem tem o estilo de vida empreendedor, quem tem essa atitude, ele é diferenciado no mercado, ele é diferenciado na vida. Geralmente ele consegue conquistar o sucesso, independente de aonde ele for trabalhar. Pode ser um músico, um atleta, um esportista. Ele consegue criar resultados, gerar resultados através dessa atitude empreendedora. Por isso que é importante essa cultura empreendedora, essa atitude empreendedora. E detalhe, esse comportamento empreendedor é o que as empresas mais buscam nos colaboradores. Então, vocês estão percebendo? Tem uma oportunidade gigantesca quando a gente começa a preparar as crianças e adolescentes com esse espírito empreendedor. E quando a gente está falando desse comportamento empreendedor, a gente está falando de um médico com esse comportamento empreendedor, a gente está falando de um músico com esse comportamento empreendedor, de um engenheiro dentro de uma empresa de engenharia com esse comportamento empreendedor. Nós estamos falando de um advogado dentro de um escritório de advocacia com esse comportamento empreendedor. Então, esse é o comportamento que as empresas buscam. Então, é uma baita de uma oportunidade, porque mesmo se o seu filho não quiser abrir uma empresa, ele vai se destacar no mercado. E se ele quiser abrir uma empresa, melhor ainda, porque ele vai ter esse perfil empreendedor. Recentemente teve um post do Sebrae, que é um órgão que desenvolve as pequenas e médias empresas, fazendo a diferenciação justamente entre o empresário e o empreendedor. E aí ele falando que o empresário ele é dono de uma empresa, ele pensa no planejamento da empresa. E ele fala nesse post falando do perfil empreendedor, que não necessariamente ele precisa ter uma empresa. É um perfil em que a pessoa é empreendedora. E todo empresário ele tem que ter esse perfil empreendedor, mas nem todo empreendedor precisa ser empresário. Se ele for um atleta, se ele for um músico, para ele conseguir os resultados, ele conseguir fazer o planejamento da carreira dele, ele pensar em como ele vai conseguir alcançar as metas, os objetivos, ele não precisa abrir uma empresa. A empresa é ele mesmo, aquela pessoa. Então, quando a gente está falando do que é o empreendedorismo, nós estamos falando que é muito mais do que necessariamente pensar em somente uma empresa. Nós estamos falando de uma oportunidade do mercado, uma baita de oportunidade, não só do mercado, mas como destacar. E quando as crianças e os adolescentes começam a trabalhar esse perfil desde cedo, eles já começam a colher os resultados. Então, aí já respondendo uma pergunta aí que sempre vem muito, o que é empreendedorismo? Eu não sei o que é essa atitude empreendedora, essas habilidades empreendedoras. Tá? Segundo ponto, tá? A outra pergunta que sempre fazem aí, tá? O empreendedorismo infantil é trabalho infantil?
Bom, gente, quando a gente está falando de atitudes, a gente está falando de habilidades, conhecimento da cultura empreendedora, e como eu falei na primeira pergunta, em momento algum a gente está falando que ele vai trabalhar, não, é desenvolver habilidades, atitudes da cultura empreendedora. Então a gente não está falando de trabalho, a gente está falando de crianças e adolescentes aprenderem a desenvolver esse perfil empreendedor, mas de uma forma através de brincadeiras, através de desafios, através de jogos, né? Então quando ele está jogando um futebol, ele está fazendo um trabalho em equipe, ele tem que ter liderança, para ele treinar, para ele ficar bom, ele tem que ter disciplina, faça sol, faça chuva, frio, calor, ele tem que ir no treino, ele tem que entender que o que vai fazer diferença na vida dele é o treino, o que vai fazer diferença na vida dele é o estudo, o que vai fazer a diferença na vida dele é a praticar, né, a execução. Então, quando ele tem esse perfil, ele já começa a entender a importância dele poder praticar, dele ter essa disciplina, dele ter foco, dele ter planejamento. Olha, a gente está falando de um jogo de futebol. Pensa, por exemplo, um jogo de tabuleiro, um banco imobiliário, né? Recentemente eu até joguei com os meus filhos aí, igual vocês, eu tenho filhos, então eu tenho as mesmas dores que vocês, e a gente percebe bastante quando a gente desenvolve os filhos, né, através de jogos. Então no banco imobiliário eles vão traçar estratégia, vai ter negociação, educação financeira, ele vai ter processo de venda, né? Então quando um está vendendo um terreno para o outro, então eles fazem a negociação, tem a argumentação, e eles estão aprendendo, brincando, gente. Não estou falando que eles estão trabalhando, né? Igual fizeram a pergunta, se o empreendedorismo infantil é trabalho infantil. Inclusive essa pergunta que fizeram era justamente: o empreendedorismo infantil é trabalho infantil? Como que fica os pais diante do conselho tutelar? Né? Então, gente, não tem nada a ver com trabalho infantil. Eu estou falando aqui, citei jogo de futebol, citei o banco imobiliário, a gente pode citar brincadeiras, né? Brincadeira de pega-pega. Final de semana passado, meus filhos com os amigos, eles estavam brincando de pega-pega. Então você bola estratégia, você tem uma negociação, até para convencer todo mundo a brincar de pega-pega, e por aí vai. Né? E eles estão aprendendo essa socialização com os colegas. Então, reforçando ainda que não é trabalho infantil, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? Ele colocou aí no novo ensino médio, né? Uma das bases do novo ensino médio é o empreendedorismo, porque ele já percebeu que o empreendedorismo também é uma fonte, é uma ponte, né, para o mercado de trabalho. Quando os alunos do ensino médio estão pensando num projeto, desenvolver um projeto para solucionar, por exemplo, um problema de sustentabilidade, eles ali estão usando criatividade, eles estão ali pensando na análise crítica para entender um problema de sustentabilidade, eles estão pensando num trabalho de equipe, eles estão pensando em dividir tarefas, eles estão pensando em planejamento, ou seja, é um trabalho consciente que você direciona os alunos, mas que eles começam a ter noções de resolução de problema, de inovação, de criatividade, para alcançar os resultados. Aí vai entrar educação financeira, vai entrar marketing, vai entrar liderança, planejamento, porque quando você está desenvolvendo um projeto, você vai ter que lidar com essas áreas de um projeto, para apresentar o projeto, criação de um protótipo. Então, é uma ponte para os alunos e o mercado de trabalho. Então, quando a gente está falando de uma empresa, geralmente, ali o pessoal que é da área financeira, ele vai ser um contador ou um administrador, né? Então, eles começam a ter noções do que é uma contabilidade, o que é um administrador especializado em finanças. Se ele tem um espírito de uma criatividade grande, ele vai para o marketing. Se ele tiver uma boa comunicação, facilidade de expansão, de venda de ideias, ele vai para a área de vendas, área comercial. Se ele for na área de recursos humanos, geralmente é um psicólogo, né, normalmente nas empresas. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho no ensino médio, os alunos eles começam a ter esse contato com essas profissões. Por isso que é uma ponte,
né, para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento dos alunos. E isso é bem bacana. Então, esse novo ensino médio aí que o MEC colocou é justamente porque ele já está percebendo a importância do empreendedor, da educação empreendedora para a formação de jovens. Lá no exterior, gente, em Israel, que é um dos países que tem uma educação super desenvolvida, lá o empreendedorismo já é ensinado na base, faz parte da grade curricular. Não é à toa que lá é um dos berços das maiores empresas de startups, né, que é de empresa de tecnologia do mundo. Né? A Finlândia, que é onde possui uma educação super desenvolvida, ela também tem um empreendedorismo, tudo na base já escolar, né, no ensino fundamental e no ensino médio. E esses países já estão colhendo excelentes resultados. Então, a cultura empreendedora, o empreendedorismo, já está provado que ele só faz bem. E aqui no Brasil, ele está recente agora, né? E quando você pega também a educação financeira, o Ministério da Educação e Cultura também colocou, desde 2020, a educação financeira nas escolas, mas a gente ainda está engatinhando, né? Tanto no empreendedorismo quanto na educação financeira, aqui no Brasil em termos. Já tem escolas desenvolvendo a educação financeira e o empreendedorismo. Então, o que eu estou provando para vocês, mostrando para vocês, que o empreendedorismo infantil não é trabalho infantil. Pelo contrário, né? É só desenvolvimento. Então, não se preocupe com conselho tutelar, porque experiência própria. A gente está no mercado há mais de 6 anos desenvolvendo esse espírito empreendedor nos nossos alunos. A outra pergunta aí eu trouxe duas que são bem parecidas. O empreendedorismo é para crianças e adolescentes? E a outra pergunta, o empreendedorismo não é só para adultos? Então, o que a gente está falando aí, no início aí dessa live toda, né, a gente já provou que o empreendedorismo é para crianças e adolescentes, sim, e não é só para adultos. Então, a educação, o mundo já está abrindo esse olhar do empreendedorismo para crianças e adolescentes. Aqui no Brasil já está vindo essa vertente. Inclusive, existe um projeto de lei que foi aprovado no Senado, mas está todo travado, né, por conta das urgências que existem nesse Brasil, entre aspas, urgências. Mas tem um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, incluindo o empreendedorismo e inovação em todo o ensino fundamental e nas faculdades. Então, já está havendo uma preparação para esse processo na educação. Tá? Então, o empreendedorismo, gente, se quiser eu provo por mais exemplos que a gente tem de alunos aí, para crianças e adolescentes. O empreendedorismo não é só para adultos. Os alunos, eles só têm a ganhar. Então, por exemplo, a gente tem relato de aluno que está aí no Instagram falando que com as habilidades empreendedoras que ele aprendeu aqui com a gente, com as habilidades de liderança que ele aprendeu aqui com a gente, ele virou representante de turma. Então, ele já está colhendo os resultados. Ele teve que bolar um planejamento, uma campanha, uma plataforma do que ele ia defender, ele teve que fazer uma apresentação para a turma, ele teve que ter debate com outros candidatos, ele teve que vender a proposta dele, teve que contra-argumentar com outros candidatos e até conseguir ser o eleito pela turma. Vejam, eles já começam a colher os resultados agora. Gente, imagina lá no futuro, ele vai estar voando. Imagina na hora que ele estiver fazendo uma apresentação de emprego, né? Fazendo uma entrevista de emprego. Ô, doutor Antônio Marcos Gomes, seja bem-vindo. Imagina ele fazendo uma entrevista de emprego lá na frente. É super importante isso para eles. Quando eles estiverem com essas habilidades todas desenvolvidas. Imagina quando ele estiver numa equipe de colégio de futebol, e aí eles desenvolvendo essa liderança, ele vai ser o capitão do time, na hora que ele tiver os treinos, as habilidades ali no futebol, na hora que ele tiver as adversidades, derrotas, quando ele machuca, ele vai ter que entender que isso faz parte,
que ele não vai treinar, que isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento dele. Então, gente, o empreendedorismo, essa cultura empreendedora, essa atitude empreendedora é sim para crianças e adolescentes e não somente para adultos. Uma outra pergunta que fazem para a gente, né, o empreendedorismo não seria uma adultização? Né? Aí, pegando um gancho, aí eu juntei tudo num bloco. O empreendedorismo não tira a infância ou a adolescência do meu filho? Gente, como a gente falou no início dessa live, e a gente está citando exemplos, quando a criança ou adolescente começa a desenvolver esse espírito, essas habilidades empreendedoras, através de brincadeiras, através de jogos, através de desafio, o que ele está fazendo? Nada mais é do que brincando. E aí ele está aprimorando essas habilidades dele. Nada mais é do que ele está jogando e está aprimorando essas habilidades dele. Tirar a infância de uma criança, né? Então, por exemplo, ela teve um desafio, ela tá tendo uma rejeição na turma da escola. Se ela não entender aquele sentimento que ela tem de frustração e o que ela tem que fazer para reverter, ela vai aceitar aquela rejeição e ela vai se calar, ela vai ficar deprimida e aquilo ali só piora. Ao passo de que ela entender que está tendo aquela rejeição e ela tem uma inteligência emocional, lógico que ela não vai saber que é o nome inteligência emocional, mas quando ela se frustra por algum motivo e ela entender o que está acontecendo com ela e ela ter uma autoconfiança, ela ter um conhecimento, um autoconhecimento de quais são aqueles sentimentos que ela está tendo e como ela vai contornar, vai superar esses desafios, e ela vai conseguir enfrentar, ter coragem para enfrentar essas adversidades. Então, se a criança, por algum motivo, ela é ruim, vamos supor, ela é ruim do futebol, mas quer jogar, mas ela tem aquele medo dos outros, do julgamento dos outros, ela não vai julgar, ela não vai enfrentar, e ela vai perder a infância dela. Isso sim é tirar a infância de uma criança. Isso sim é tirar a adolescência de um adolescente. Então, quando ele começa a entender que dentro essas habilidades empreendedoras existe a inteligência socioemocional, que esse socioemocional é o sócio, que é o social, de como lidar com as pessoas e lidar com as emoções dele e das outras pessoas, ele começa a entender e fazer com que se seja integrado àquela equipe, aquele grupo de amigos. Então ele colhe excelentes resultados e não se cala, não só se calar de falar, mas evitar de jogar, evitar de brincar. Então, se ele não desenvolver essas habilidades empreendedoras, ele vai perder a infância sim, ele vai perder a adolescência. Então, quando a gente está falando desse empreendedorismo, da cultura empreendedora, das habilidades empreendedoras, gente, não é adultização. Eles aprendem brincando, eles aprendem jogando, eles aprendem através de desafios. É o que a gente tem falado aí esse tempo todo, né? Então, é autoconhecimento, é ter coragem, autorresponsabilidade, eles se conhecerem e entender as emoções, ele ter disciplina, ele ter foco, ele ter resiliência, né? Por exemplo, meus filhos, né, eu cito aí muito nas nossas lives, no início desse ano teve um deles que não passou na peneira da escola, ficou extremamente frustrado, chorou, óbvio, e a gente acolheu. E a gente foi conversar com ele, para ele entender que sentimento é aquele que ele estava tendo, né, de frustração. Então teve aquele momento de luto, de choro, mas a gente explicou para ele qual é a atitude que ele vai tomar. Ele vai querer desistir do futebol, que era o sonho dele, que é o sonho dele, ou ele vai querer treinar, levantar a cabeça, treinar e conseguir treinar mais para ano que vem ele entrar no time da escola. E ele optou em treinar. Então ele entendeu e ele vai vir forte no ano que vem para fazer o processo de seleção.
E é isso que a cultura empreendedora ensina no seu filho, né? Essa postura perante a vida, é ter a vida, a rédea da vida nas próprias mãos. Ele ter aquele planejamento, aquele foco, aquela disciplina para alcançar os sonhos, os objetivos, os resultados. Por isso que é importante desenvolver essas habilidades empreendedoras desde cedo. Então, se ele vem com isso tudo, imagina lá no futuro. Vai ser um excelente profissional, vai ser requisitado, né? E aí, a outra pergunta que sempre faz, aí eu estou pegando perguntas macro, para depois a gente ir no específico do nosso curso, tá? Porque são perguntas que sempre fazem. Quais são os benefícios do empreendedorismo para o meu filho? Aí, fazendo um conjunto aí dessas perguntas, o que o empreendedorismo acrescenta para o meu filho? Então, a gente falou aí nesse início da live toda, então, a cultura, as habilidades, as atitudes, os conhecimentos empreendedores que vai fazer com que o seu filho consiga, desde cedo já, vai em busca dos sonhos, vai lutar, vai enfrentar os desafios e não desistir, e não deixar o sonho dele morrer, e ele ir atrás desses sonhos. Pegando um outro exemplo aí também de um aluno nosso, né, porque como o empreendedorismo ele serve para todos nós, tá? Desde uma dona de casa que tem 3 filhos, uma dona de casa com carreira solo de dona de casa, com 3 filhos, o sonho dela é criar os filhos, da saúde, da comida, da alimentação, da educação, e ela trabalha o dia inteiro fora e deixa os filhos no integral da escola, acorda de manhã cedo, faz a comida, prepara os filhos, deixa os filhos na escola, pega o ônibus, trabalha o dia inteiro, volta, pega os filhos na escola, faz a janta, ajuda a fazer o para casa, lava, passa, cozinha. Gente, isso é uma baita de uma empreendedora, é ou não é? Isso é uma baita de uma empreendedora, e quantas empreendedoras assim vocês não conhecem? Eu conheço várias e respeito e admiro, porque são vencedoras, são lutadoras, são guerreiras, são exemplos de vida, exemplo de vida para todo mundo. E é uma empreendedora, gente, são excelentes empreendedoras, é ou não é? Quando a gente está falando sobre as habilidades empreendedoras, né? Então, esse empreendedorismo serve para todos nós, e para os filhos mais ainda, né? E o que acrescenta? Se o seu filho quiser ser um médico, ele precisa ter esse espírito empreendedor. Se ele quer ser um engenheiro, ele precisa ser um espírito empreendedor. O exemplo também que a gente teve foi um aluno nosso que é corredor profissional de kart. Na época ele tinha uns 11 anos. E ele mora, hoje eu não sei mais, mas ele morava na Europa, ele corria lá na Europa. E ele quis fazer o nosso curso, o curso é online, né? Então ele conseguia fazer o curso online. E a gente perguntou para ele, eu perguntei para a mãe, por que ele tem o interesse de fazer um curso de empreendedorismo? E foi bacana porque ela falou, ele sabe que ele precisa dessas habilidades empreendedoras para a equipe de kart, para ele coordenar a equipe de kart, para ele liderar, para ele ter espírito de equipe, para ele ter disciplina, para ele entender de educação financeira, porque o nosso curso fala de educação financeira, para ele entender de vendas, porque ele tem que vender, ele tem que se vender para os patrocinadores, ele tem que entregar resultados, ele tem que entender de sustentabilidade, porque tem uma equipe, e ele tem que pensar em todos na equipe. Ele faz parte integrante da equipe, lógico, tinha um líder que é adulto e tal, mas ele começou a entender a importância dele ter esse conhecimento de empresas, de grupo, de equipe, como é que funciona, de vendas, de marketing, de posicionamento, de postura. Então foi bem bacana a mãe falando isso, né? Ele tinha na época 11 anos e ele levando, porque ele entendia da importância dele entender e aprender isso, porque ele já estava colocando em prática. Por isso que é importante, tá? Então aqui, até esse momento aqui, a gente falou das nossas perguntas macro que a gente tem, geralmente são perguntas similares. Tá joia? Agradeço quem esteve aqui comigo essa noite,
despender esse horário, esse tempo aqui comigo, enorme, que é valioso. Agradeço enormemente, tá? Fiquem com Deus, um abraço em vocês e na família toda. Obrigado.